Fala galera, professor e delegado Rilmo Braga na área, para o nome de toda a equipe magistral, te dar as mais sinceras boas-vindas à nossa revisão reta final para o seu concurso do TRF6 e também para o TJ do Mato Grosso do Sul, dada a similitude entre os editais no que tange a parte de direito processual penal. Eu sou Rilmo Braga, aprovado em 9 concursos públicos, 4 para o cargo de delegado de polícia. Atualmente sou delegado da gloriosa Polícia Civil do Estado de Goiás, onde tive a satisfação de ser titular da Delegacia Estadual de Homicídios por muitos anos, chefe da assessoria jurídica, gerente operacional do Estado e atualmente titular da Central Geral de Flagrantes. E doravante, o seu professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Extravagante. Conte sempre comigo e com toda a nossa equipe para que possamos juntos caminhar rumo à sua aprovação. Nesta oportunidade, reta final, revisão acerca de processo penal. E sem perder mais tempo, bora iniciar a nossa projeção para que possamos aprofundar diversos assuntos extremamente relevantes focados na sua aprovação, bem como no treinamento de algumas técnicas de resolução de questões que certamente poderão fazer a diferença no dia da sua prova. Não deixe de seguir o nosso Instagram, registrando aqui, ó, @RilmoBraga. Não só dicas técnicas e macetes, mas principalmente o canal do Direct, para que você possa retirar todas as suas dúvidas em tempo real. Será um prazer e uma honra fazer parte da sua caminhada rumo à sua aprovação. Fechou? Nossa aula de hoje, processo penal, revisão reta final para as provas da magistratura TRF6 e TJ do Mato Grosso do Sul. Exames realizados pela banca FGV e demonstram uma certa similitude relevante aqui com relação aos dois editais de processo penal, por isso que aproveitamos esta oportunidade. Então, vamos dar início com a nossa questão de número 1, cobrada pela banca FGV na prova do Ceará de Juiz de Direito no ano de 2025, com o seguinte enunciado, comigo na tela. O Irã, candidato a prefeito do município Alfa, no curso da campanha eleitoral, marcou um encontro com um grupo de eleitores em frente à lanchonete de uma feira agropecuária realizada na cidade e ofereceu insumos agrícolas em troca de votos desses eleitores, além de uma futura utilização nas propriedades privadas de tratores pertencentes ao poder público, caso viesse a ser eleito. Próximo ao local dos fatos se encontrava Manuel, correligionário de outro partido político, o qual, sem que os participantes da conversa percebessem, gravou o inteiro teor da conversa e encaminhou a gravação ao Ministério Público, visando a adoção de medidas necessárias à cassação do registro de Irã. Em relação à prova obtida, marque a alternativa correta. Vamos por partes. Letra A. Pode ser usada considerando o local em que o ilícito foi praticado. Ah, perfeito, né? Parecia que a questão ia ser difícil, mas na verdade uma questão razoavelmente fácil, gabarito letra A. Vamos aprofundar aqui na esteira da jurisprudência que foi cobrada, mas antes deixar claro que nós temos uma hipótese em que em via pública houve uma conversa e um terceiro gravou. Nós vamos, a partir de agora, subir um pouquinho o nível do nosso debate e justamente diferenciar quando uma das partes interlocutoras grava e quando um terceiro grava, porque você vai convir comigo, é uma situação completamente diferente quando um terceiro é quem realiza a gravação. Até o presente momento não havia um divisor de águas na jurisprudência, mas a partir de agora existe, e é isso que você vai subir para o CREO 5 comigo e deixar seu concorrente comendo poeira. Então vamos por partes. Primeiro ponto, já há muitos anos, desde a Operação Lava Jato, quando o filho de Delcídio Amaral, quando o filho de Nestor Cerveró, chamado de Bernardo Cerveró, gravou uma conversa dele com Delcídio Amaral, e essa conversa foi utilizada em razão da confissão realizada por Delcídio Amaral pelo Supremo Tribunal Federal para decretar a preventiva do Delcídio. Desde então, o STF vem entendendo que se uma das partes interlocutoras grava a conversa, a gravação é lícita, dado o fato de que a parte abriu mão de sua intimidade. E a partir do momento que eu tenho duas pessoas conversando e uma abre mão da intimidade, não há mais intimidade, razão pela qual a prova é lícita. Isso entende o STF já há mais de uma década.
Só que agora essa questão vem cobrar uma jurisprudência nova do STF. E se quem gravou não for uma das partes interlocutoras, for um terceiro, aí o STF definiu que, neste caso, depende do ambiente. Se for um ambiente em que há intimidade, a prova carece de ordem judicial. Se for um ambiente público, que foi o que a questão trouxe, desnecessária será a ordem judicial. É o que eu vou te mostrar a partir de agora, e é por isso que o nosso gabarito foi letra A. Mas antes disso, vamos descartar as demais, né? Letra B. Não pode ser usada, considerada necessidade de ordem judicial. Errado. Letra C. Não pode ser usada, pois a gravação foi realizada por um dos interlocutores. Mentira, porque não era interlocutor. E essa letra já mostra a pegada da banca FGV de cobrar justamente a nova jurisprudência, né? Letra D. Não pode ser usada, considerada a inexistência de correlação dos fatos com a esfera jurídica da pessoa de Manuel. Errado. Letra E, pode ser usada, pois a gravação foi realizada em situações flagrantes. Não tem nada a ver se é flagrante ou não ser flagrante com a licitude ou ilicitude da prova. Então, o que cobrou a banca FGV nesta importante questão que fixa um relevante paradigma para nós? Ó, o STF decidiu, tá, no dia 26 de 4 de 2024, que no processo eleitoral a gravação é lista feita por gravação ambiental clandestina sem autorização, com violação à privacidade, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental, feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização, ocorre quando o fato é em local público e desprovido de controle de acesso, como foi o caso da questão. Ou seja, eu vi muitos professores ensinando isso equivocadamente e de forma assodada, entendendo que essa decisão, que foi repercussão geral do plenário do STF de 24, mudou os paradigmas da última década do Supremo. Mentira! O que acontece é que eu tenho um divisor de águas agora. Se a gravação for feita por um dos interlocutores, a gravação é lícita, porque o indivíduo cede parte da sua intimidade e a conversa deixa de ser íntima. Por outro lado, sendo um terceiro a gravar a conversa de dois interlocutores e o terceiro não tem envolvimento com a conversa, por isso ele não é interlocutor, aí o STF acabou de decidir que, se for em ambiente em que há privacidade ou intimidade, só com ordem judicial. Se for um ambiente em que não há privacidade ou intimidade, como foi em via pública, foi o gabarito, e aí não carece de ordem judicial. 3 paradigmas só para o CREO5 que deixa o concorrente comendo poeira, porque você é aluno magistrado. Gabaritou? Questão número 1 é encerrada. Bora para a questão número 2, cobrada na prova do Poder Judiciário do Tocantins pela banca FGV em 2025. O João e a Ana comemoravam bodas de prata. Zarparam do porto do Rio de Janeiro rumo à Argentina, no transatlântico Golfinho Dourado. Logo na saída, ainda em águas brasileiras, João, que é vereador no Rio, agrediu Ana violentamente, causando-lhe lesões graves. Diante disso, o comandante regressou ao porto do Rio de Janeiro e João foi preso em flagrante. Neste caso, é competente para julgar a respectiva ação penal. 2 cuidados importantes aqui. Primeiro, a competência, inegavelmente, é da cidade do Rio de Janeiro, porto em que primeiro tocou e, coincidentemente, por último saiu a embarcação. Então, neste caso, Rio de Janeiro. Agora, seria Justiça Estadual e gabarito letra A? Seria o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por ele ser vereador? Por isso, letra C, seria Justiça Federal do Rio de Janeiro ou Justiça Eleitoral? Vamos descartando pelas mais esdrúxulas, né? A letra E não tem nada a ver, crime com violência doméstica não tem nada a ver com crime eleitoral. A letra C também esdrúxula, porque mesmo que no estado do Rio o vereador tenha foro por prerrogativa de função, o foro por prerrogativa de função aqui não tem conexão alguma com a função, por isso não há falar em Tribunal de Justiça em hipótese alguma. Tá? Então, a letra C, esdrúxula. Né? Beleza. Agora, seria justiça, então, estadual ou federal? Aí a gente passa a enfrentar a questão da embarcação. Né? Seria um barquinho ou seria uma embarcação? E aí a banca disse, lá, transatlântico. Se é um transatlântico, claro que é embarcação. Se o crime for cometido a bordo de embarcação, é óbvio que a competência é
federal, né? Navio, né? Navio, perdão, embarcação não, navio. Se o crime for cometido a bordo de navio, né? Não só embarcação, mas navio, aquele tem aptidão para navegar por águas internacionais, óbvio que a competência será federal. Lembrando, inclusive, que no caso de embarcação ou navio, se tiver atracado, competência estadual. Se estiver navegando, competência federal, no caso de navio. Embarcação não, navio sim. O que não se repete com a aeronave, né? A aeronave, seja a bordo de aeronave, seja em pouso ou em trânsito, em ambos casos a competência será federal. Então, gabarito, letra D, Justiça Federal do Rio de Janeiro. Vamos ver isso aqui? Ó, para que o crime cometido a bordo de navio seja federal, é necessário que ele esteja em deslocamento internacional, é o caso, ou potencial deslocamento, justamente o que falamos. Se o navio estiver atracado, não estiver em potencial deslocamento, a competência passa a ser estadual. O avião não, mesmo pousado, a competência é federal. É competência federal, os crimes a bordo de aeronaves, nos termos do inciso 9 da Constituição, não influenciando se ela está em solo ou não. Então, para a aeronave, não interessa se ela está em pouso. Já para os navios, se estiver atracado, competência estadual, salvo se demonstrada a nítida aptidão para o deslocamento internacional. Fechou? Então, gabarito, competência da Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro. Bora para a questão número 3, cobrada pela banca FGV, na prova de juiz do direito do TJ do Ceará no ano de 2025. Vem comigo? Em uma vara de violência doméstica familiar contra a mulher, o juiz de direito recebeu os autos do inquérito concluído, no qual apurou a prática de crime de lesão leve, supostamente praticado por Tício contra sua companheira Ana. Ela comparecera à delegacia, ocasião em que narrou os fatos, solicitou medida protetiva de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra Tício. Nem precisava, né? Porque lesão corporal leve é de ação penal pública incondicionada, de acordo com ampla e remansosa jurisprudência dos tribunais superiores, na medida em que a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 999, e foi justamente esta Lei 9699 que fez com que a ação penal de lesão leve culposa passasse a ser de ação condicionada. Então, nem precisava. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tício pelo referido crime. Não há, em nenhuma peça dos autos, qualquer manifestação de Ana indicando o desejo de se retratar pela representação oferecida. O magistrado, antes de decidir sobre a denúncia, resolve analisar a necessidade de designar audiência prevista no artigo 16, considerando a situação hipotética e o entendimento consolidado do STJ, assinale a opção que apresenta a decisão correta do magistrado. Não pode, juizão, não pode esse magistrado cometer um equívoco crasso, porque a audiência de retratação da representação do artigo 16 da Lei Maria da Penha não pode jamais ser entendida como uma obrigatoriedade, na medida em que a mulher que representa por um crime qualquer, não lesão corporal, porque nem careceria de representação, mas um crime qualquer, a mulher que representa por um crime qualquer contra o marido, ela não se manifesta com desejo de retratar, e você intima ela para dizer se ela quer retratar, é revitimização, podendo configurar até abuso de autoridade. Então está tudo errado aqui, né? Letra A, deverá o magistrado. Letra A, designar de ofício a audiência prevista no artigo 16, mil vezes não, um abuso de autoridade, juizão. Não pode, né? Letra B, intimar o Ministério Público para que requeira a designação da audiência. Embora necessário confirmar a representação, a designação não pode ocorrer de ofício. É errado. Nem o MP e nem o Judiciário podem designar tal audiência, sob pena de culminarmos em uma revitimização, também chamada pela criminologia de vitimização secundária, quando o Estado revitimiza a vítima. Letra C. Intimar pessoalmente a vítima Ana para que compareça em cartório e ratifique a representação. Não, gente, a mulher já representou. Você chamar a mulher para dizer se ela confirma que quer representar é induzi-la a não representar mais. Isso é revitimização. Absurdo. Letra C, errado. Letra D. Prosseguir com a análise dos requisitos para receber a denúncia sem designar audiência, uma vez que esta só é necessária se a vítima se manifestar previamente no desejo de retratar, o que não ocorreu nos autos. O gabarito é letra D, tá? Inegavelmente a banca quis cobrar mais a questão da retratação ou não, mas a FGV aqui, né, derrapou na banana, na casca de banana, né, velho? Nada a ver, porque lesão corporal leve não é crime de ação penal condicionada, não é.
quando envolve violência doméstica familiar. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha proibiu a aplicação da Lei 999, e foi esta lei que fez com que a lesão leve culposa virasse de ação penal condicionada. Então, errou, e errou feio a banca, mas o tema que a banca cobrou foi outro, claramente, foi a audiência de retratação. Por isso, o gabarito letra D, teoria da menos errada, certamente o nosso gabarito, beleza? Olha a decisão do STF do plenário, inclusive, justamente sobre esse assunto, né? Deve ser dada interpretação conforme o artigo 16 da Lei Maria da Penha, pela inconstitucionalidade da designação de ofício, reconhecimento de que eventual não comparecimento da vítima implique retratação, né? Não pode nem o MP e nem o Judiciário reintimá-la, sob pena de querer induzi-la a não representar mais, o que denota uma claríssima vitimização secundária, configurando, inclusive, esta revitimização, crime de abuso de autoridade por parte do magistrado. Muito bom. Bora para a questão de número 4. Vamos lá? Um indivíduo foi investigado pela prática de crime racial. Artigo 2º-A da Lei de Racismo, injúria racial. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão 2 a 5 e multa por ter proferido ofensas de cunho racial contra a vítima em local público. A pena mínima combinada ao delito é inferior a 4 anos. O investigado é primário, com bons antecedentes e nada indica conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. O promotor de justiça afirmou que, embora apresente os requisitos objetivos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o ANPP não seria cabível em razão da natureza do crime praticado e deixou de oferecer a proposta. O denunciado requereu a remessa dos autos ao superior do MP nas formas do 28, alegando constrangimento ilegal pela não oferta do ANPP, pois a vedação não está expressa na lei e a interpretação deve ser favorável ao réu. Sobre o caso apresentado, marque a alternativa correta. Letra A. Assiste razão à defesa, pois o artigo 28 não veda o NPP para crimes raciais, sendo ilegal a recusa do MP baseada na natureza do delito, quando preenchidos os demais requisitos. Gabarito, 1000 vezes falso. O Supremo Tribunal Federal já disse inúmeras vezes que não cabe NPP para crime de racismo. E a injúria racial, doravante, passou a ser racismo e, por esta razão, na mesma esteira, incabível será o ANPP. E não é só para racismo, não, né? São todos os 6 crimes do mandamento constitucional de criminalização. Os senhores sabem que nossa Constituição cria os seus 2 escalões constitucionais, através dos mandamentos constitucionais de criminalização. Nós sabemos que a Constituição não pode criar crime, princípio da reserva legal, quem cria crime é lei ordinária e complementar, mas a Constituição pode mandar o legislador punir mais severamente algum tipo de crime. É o que ele fez em 2 mandamentos constitucionais. Mandamento 1, imprescritíveis e inafiançáveis. Decora para mim: racismo em grupos armados, racismo em grupos armados, racismo em grupos armados. Decorou? São imprescritíveis e inafiançáveis. Decorando: racismo em grupos armados, racismo em grupos armados, racismo em grupos armados. Segundo escalão: são inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça e indulto, porém não são imprescritíveis, hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, tráfico, tortura e terrorismo, tráfico, tortura e terrorismo. Então, estes 6 delitos, racismo, ação de grupos armados, hediondo e TTT, tráfico, tortura e terrorismo, eles estão no mandamento constitucional de criminalização. Por isso, selecionados pela Constituição como sendo os mais importantes, graves e complexos crimes do país. Se isso é verdade, não cabe NPP, porque a medida não é recomendável para saciar a necessidade de prevenção e repressão criminal, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Letra B. O ANPP é cabível apenas para crimes... Não é cabível NPP para crimes de racismo. Letra C. O ANPP não se aplica aos crimes raciais, incluindo a injúria racial, pois a vedação decorre de interpretação axiológica da Constituição e compromissos internacionais do Brasil no combate à discriminação, não havendo ilegalidade na recusa do MP. Perfeito, gabarito, letra C de casa, não cabe NPP, julgamento do STF, o NPP não é cabível para crimes raciais, incluindo a injúria racial. Por isso, não cabe NPP para os crimes prioritários da Constituição Federal, quais sejam
racismo, ação de grupos armados, ED, TTT, tráfico, tortura e terrorismo, lembrando que homofobia e transfobia foram equiparados a racismo pelo Supremo Tribunal Federal, naquilo que a doutrina parcialmente chama de analogia e malapartem, mas o STF chamou de interpretação extensiva, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade. Estamos bem? Bora para a questão de número 5. A respeito da cláusula constitucional do devido processo legal em âmbito judicial e administrativo, marque a alternativa correta. Viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência e conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Errado. Não fere o princípio do devido processo legal a eventual atração do foro por prerrogativa de função para o coautor ou partícipe. O STF já entende assim desde a época do mensalão, lá muitos anos atrás, na Lava Jato reiterou esse entendimento e agora os ataques, né, de janeiro, mais uma vez o STF tem entendido que é possível o foro por prerrogativa atrair a conexão. Depende do entendimento da corte ou do tribunal. Se achar que é estrategicamente viável, tem atração. Se achar que não, tem a separação, sem qualquer problema, não há inconstitucionalidade alguma. Letra B, é inconstitucional por violar a ampla defesa, o devido processo legal, sanção aplicada em PAD, PAD, na qual não tenha ocorrido defesa técnica por advogado, gabarito falso. Temos uma súmula, vou te mostrar, que diz que, vou te mostrar logo a súmula número 5, vinculante, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição Federal, então não há qualquer impedimento para eventual, inclusive, condenação administrativa. Vou te citar um exemplo mais óbvio, né? Eu sou delegado de polícia, se eu tiver que responder na corregedoria, eu posso eu mesmo me representar juridicamente sem que eu tenha um advogado, isso não vai gerar nenhuma nulidade, beleza? Agora, só para o CREO 5 e deixe seu concorrente comendo poeira porque você é aluno magistral. Qual é a única exceção em que não se aplica a súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, qual é o único caso em que a falta de defesa técnica gera nulidade no caso de PAD? Se houver falta grave prevista na LEP no regime carcerário. Então, falta grave é apurada mediante PAD e esse PAD, obrigatoriamente, tem que ter defesa técnica. Não se aplicando a súmula vinculante número 5, vai cair na sua prova pegadinha de altíssimo nível. Fique esperto aqui nesta letra B. Fechou? Bora para a letra C. É constitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, compatibilizando com a garantia do devido processo legal e acesso à justiça. Gabarito inconstitucional, depósito prévio para exercício de ampla defesa e contraditório. Inconstitucional, conforme consta na súmula número 28, é inconstitucional a exigência do depósito prévio como condição de admissibilidade para tal ação, súmula vinculante número 28. Bora para a letra D. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Aí sim, né? Gabarito verdadeiro, gabarito, letra D de dado, é direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados, já documentados, já documentados. Repito, já documentados, já documentados, já documentados. Somente aqueles já documentados, ou seja, contrário senso, documentos em fase de documentação não serão acessíveis ao advogado. Exemplo, uma interceptação telefônica em andamento, uma busca e apreensão não cumprida, um mandado de prisão não cumprido, um depoimento de testemunha em andamento, não serão acessíveis ao advogado, é o seu gabarito. Letra D é o nosso gabarito, conforme consta na súmula vinculante número 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos já documentados, repito, só aqueles já documentados, beleza? Vamos, então, ao que interessa, só fazer uma estrelinha aqui que depois eu quero, inclusive, gravar uma dica sobre isso para postar e você, na véspera da sua prova, ter acesso a essa informação. Bacana? Questão de número 6, cobrada lá no TJ do Ceará para Juiz de Direito 2025. Vamos lá? Comigo na tela. Uma delegacia recebeu um e-mail anônimo detalhando esquema criminoso de estelionato. O e-mail indicava que envolvidos e as contas bancárias. Ciente da vedação do anonimato, o delegado iniciou uma VPI, verificação de procedência de informação,
A VPI, com diligências discretas, consultas a bases públicas, corroborou parcialmente as informações, revelando operações atípicas. Após a VPI e a corroboração, o delegado representou pela quebra de sigilo bancário. Perfeito, hein? Deferida pelo juiz, tudo tranquilo. Considerando a situação e a atual jurisprudência do STF sobre a validade das investigações, a partir de denúncia anônima, marque a alternativa correta. Galera, o delegado aqui foi perfeito, né? 3 gabaritos importantes da sua prova. Denúncia anônima não pode, repito, não pode dar aso por si só à instauração de inquérito e não pode dar aso por si só a diligências invasivas. Mas há diligências preliminares, VPI, verificação de procedente de informação, não só pode, como deve. Se a VPI confirma a verossimilhança, instaura-se inquérito ou representa-se pelas cautelares, foi justamente o que o delegado fez aqui. Conduta primorosa aqui do delegado, né? Marque a alternativa correta. Letra A. A quebra de sigilo é nula, pois a investigação originou de denúncia anônima. Errado, né? Houve VPI que corroborou a verossimilhança das informações. Letra B. A VPI foi irregular, pois denúncia anônima por si só não autoriza qualquer ato investigativo. Errado, ela não autoriza instauração de inquérito ou diligência invasiva. Já VPI, diligências discretas preliminares confirmatórias, não somente podem, como devem ser realizadas. Letra C. A denúncia anônima pode deflagrar a investigação e justificar medidas invasivas se for detalhados em elementos verossímeis. Errado, não pode diligências invasivas, as quais exigirão as diligências prévias confirmatórias. Letra D. A quebra de sigilo é válida, embora a denúncia anônima não fundamente a instauração de inquérito isoladamente, pode motivar diligências preliminares para apurar a verossimilhança. Perfeito. Se as diligências confirmarem os indícios de fontes independentes, a investigação prossegue validamente, incluindo possíveis cautelares, como a quebra de sigilo. Perfeito, né? Letra D aqui deu aula, né? Gabarito, letra D de dado, beleza? Letra E. A validade da quebra de sigilo dependeria da identificação posterior do autor. Não, nada a ver, né? O que eu preciso são de diligências mínimas para confirmar a verossimilhança das informações, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, né? As autoridades públicas não podem iniciar persecução penal apoiando só em denúncia anônima. Nada impede que, provocado pela denúncia anônima, adote medidas destinadas a apurar previamente a averiguação com prudência e discrição. Pronto, foi exatamente o que fez o delegado, totalmente na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Bora agora para a questão número 7, cobrada pela FGV, que diz que, após ser condenado à pena de multa em razão de contravenção penal, Roberto não recorreu da sentença, deixando transcorrer o prazo para impugnar a sentença. Seu pai, Ronaldo, entretanto, impetrou HC em favor de Roberto, visando desconstituir a sentença condenatória. É correto dizer que, letra A, será cabível o habeas corpus em razão da existência de coação à liberdade. Errado, né? Porque ele foi condenado à pena de multa, só multa. No Brasil, já há muitas décadas, multa não adimplida não pode retroceder para a pena privativa de liberdade, sendo apenas um título executivo, dívida de valor a ser executado, não cabendo conversão em prisão, e se não há conversão em prisão, não há risco de liberdade. Se não há risco de liberdade, não é cabível HC, letra A, errado. Letra B, não será cabível HC, pois impetrado pessoa não paciente. Errado, qualquer pessoa pode impetrar o HC, o problema aqui não é esse. Letra C, poderá caber o HC por Ronaldo ser conhecido como revisão criminal. Não, não há risco à liberdade de locomoção. Letra D, será cabível o HC, pode ser impetrado por qualquer pessoa. Não, porque não cabe HC no caso em apreço. Letra E, não cabe HC porque não há risco à liberdade de locomoção. Gabarito, letra E, mamão com açúcar. Passo para a questão número 8, cobrado pela prova do TJ Tocantins. Luiz foi preso e autuado em flagrante por furto simples, ó. Na audiência de custódia, diante de seus 11 antecedentes, caramba, hein, por crime patrimonial e por não ter residência fixa, o MP requereu a conversão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal. É correto afirmar que, letra A, não poderá decretar preventiva, mas poderá decretar cautelar de comparecimento periódico em juízo para justificar as atividades. E aí, cabe ou não cabe preventiva? Foi. Não cabe. Por quê? Aqui a banca foi maldosa, né? Exigiu decoreba de pena, né? Furto simples, pena 1 a 4.
Para caber a prisão preventiva, eu preciso de alternativa 1, pena superior a 4. Não é o caso do furto simples. Se fosse qualificar 2 a 8, sim, ou estelionato 1 a 5 também, mas 1 a 4 não. Furto simples não tem pena superior a 4. Ou reincidente. E a banca não diz que ele é reincidente, então, no caso, é a preço, não caberá prisão preventiva, podendo ser possível as demais cautelares. Então, o gabarito é justamente a letra A. Letra B, caberá preventiva, não cabe. Letra C, não pode decretar preventiva, mas cabe temporária. Não tem nada a ver com temporária, né? Temporária é quando é imprescindível para a investigação. Em momento nenhum, a banca disse aqui no enunciado que é uma hipótese em que a prisão é imprescindível para a investigação, não é? Negativo. Letra D, não cabe preventiva, mas devendo a este, devendo oferecer a este o ANPP. Pô, o ANPP não acabou de ter um flagrante, né? Na custódia não se fala em ANPP ainda, né? O ANPP ocorrerá no momento superveniente, né? Não faz o menor sentido. Letra E, poderá decretar a preventiva, está errado, por isso o gabarito letra A. Olha lá o 313, ó. Cabe preventiva para crime doloso com pena superior a 4. Não é igual ou superior a 4. Essa foi a pegadinha da questão, né? Ou se condenado por outro crime doloso, né? Em sentença transitada em julgado, beleza? Não é o caso aqui, então, gabarito letra A. E o inciso 3, se houver violência doméstica familiar. Questão de número 9, cobrada na prova do TRF-1 de juiz federal. A partir da prorrogação de uma interceptação telefônica não autorizada judicialmente, a autoridade policial descobriu o paradeiro de Luiz Roberto e constatou que ele praticava tráfico de armas e drogas no exterior, guardando em sua residência arsenal bélico e entorpecentes. Com tais informações, o delegado representou ao juiz pela busca e apreensão na residência, o que foi encampado pelo MP e deferido. Com base nos elementos colhidos na busca, o MP ofereceu denúncia contra Paulo por tráfico de drogas e armas. Diante desse cenário, é correto afirmar que a denúncia se baseia em provas, e aí, lícitas ou ilícitas? Claro que são provas absolutamente ilícitas, porque derivaram do fruto da árvore envenenada. Eu tenho uma interceptação telefônica prorrogada sem ordem judicial, por isso ilícita, dali decorre as informações que deram ensejo à busca e apreensão, prova derivada, ilícita por derivação, teoria do fruto da árvore envenenada. Então, a letra A, lícita, está errado, letra B, lícita, está errado, letra C, ilícita por derivação, devendo ser rejeitada, pois a busca decorre justamente, né? Pois a busca decorre justamente da interceptação não autorizada. Bacana? Justamente, então, o caso que temos aí de justamente o caso que temos aí, então, de busca, só um instante, perdão, tá, pessoal? Justamente, então, uma prova ilícita por derivação, ok? Neste caso, então, se a interceptação telefônica foi deferida baseada justamente em uma prorrogação não autorizada judicialmente, ilícita é a prorrogação. Se ilícita é a prorrogação e as informações acerca das armas e drogas surgem da prorrogação sem ordem judicial, ilícita por derivação. Se ela é ilícita por derivação, teoria do fruto da árvore envenenada. E sendo fruto da árvore envenenada, obviamente, ilícita por derivação, gabarito letra C, né? Ilícita por derivação, devendo ser rejeitada, pois o resultado da busca e apreensão decorre diretamente, ó,
o X da questão decorre diretamente da prorrogação da interceptação telefônica não autorizada judicialmente. Beleza? Gabarito, letra C de casa. Curiosamente, olha que legal essa questão. Ela trouxe aqui um linguajar lá de Ada Pellegrini Grinover, né? Olha que legal. Ela trouxe também a nomenclatura ilegítima por derivação. Legal essa nomenclatura. Qual é a diferença de prova ilícita, propriamente dita, de prova ilegítima? Muitos consideram que ilícita é gênero, que se divide em duas espécies. A ilícita, propriamente dita, que é a ilícita, verdadeiramente ilícita, materialmente ilícita, e a ilegítima, que é a processualmente ilícita. Olha que interessante. Então, aquela prova derivada de uma tortura, de uma interceptação telefônica ilegal, de uma invasão domiciliar ilícita, ela é ilícita propriamente dita, porque fere um direito material, intimidade, privacidade e etc. Já a ilegítima derivaria da falta de um cumprimento de uma norma procedimental, processual. Por exemplo, a juntada de documentos do tribunal do júri antes do prazo previsto em lei. Seria uma prova ilegítima. Não confundir, então, prova ilícita com ilegítima, mas no caso aqui, decorreu de uma interceptação telefônica e a sua prorrogação de forma ilícita. Então, claramente, neste caso, nós temos uma prova ilícita por derivação e não ilegítima, em que pese ter, com muita saudade aqui, sido legal revisarmos, né, voltarmos lá em Ada Pellegrini Grinover, que criou essa distinção entre prova ilícita e prova ilegítima. Fechou? Gabarito, letra C de casa. Bora para a questão de número 10. Bora para a questão de número 10, cobrada pelo TJ Tocantins, prova de juiz de direito no ano de 2025. Beleza? Em processo no juizado especial criminal por lesão leve, o ofendido e o autor do fato chegaram à composição civil dos danos. Ó, então, nós temos um procedimento de lesão corporal leve, transcorrendo o juizado especial criminal. Primeira fase do GEC será qual? Tentativa de composição civil com a vítima. Foi feita a composição e houve acordo, chegaram em acordo. Contudo, o MP opinou pela não homologação do acordo, por entendê-lo inadequado à hipótese e ofertou transação penal ao autor do fato, considerando pagamento de multa e prestação de serviço. O juiz, por sua vez, contrariando o parecer do MP, homologou o acordo civil. Ah, muito bem, né? Por partes, então, vamos lá. Nessa hipótese, é correto afirmar que o juiz, letra A, deveria ter rejeitado a homologação do acordo, pois o MP, como titular da ação penal, deve decidir sobre a demanda. Errado, tá? Pessoal, vou fazer um resumaço para você do procedimento no JEC em 2 minutos aqui embaixo, tá? Vem aqui embaixo comigo, ó. Primeira fase de infração de menor potencial ofensivo é na delegacia. Lavra-se o TCO e não flagrante. O que é o TCO? Crime de menor potencial ofensivo, pena menor ou igual a 2 ou contravenção, ele tem direito de não ficar em flagrante desde que 2 requisitos. Infração de menor potencial, pena menor ou igual a 2, e ele assine o compromisso de comparecer no fórum. Se ele assinar o compromisso, ele tem que comparecer no fórum. Então, nós vamos agora para o juizado especial criminal. Está lá no fórum. Qual que é a primeira fase do juizado especial criminal? Composição civil. A composição ocorre com quem? Com a vítima ou com o MP? Com a vítima, tá? Composição civil. Se o crime é de ação penal pública condicionada ou privada, e o indivíduo aceitar a composição civil, funciona como uma verdadeira retratação ao direito de representar e culmina com a extinção da punibilidade. Beleza? Agora, se o crime for de ação penal pública incondicionada ou não houver acordo, eu passo para a próxima fase, que é a transação. Aí sim o MP apita, né? Transação, aí é com o MP. Agora, se o crime era de ação penal pública contra a representação, que é o caso da lesão leve, e os dois bonitos fizeram acordo da composição, o MP não tem que dar palpite, com todas as vendas, o MP não tem que dar palpite algum. Cabe ao juiz homologar a letra A. Está errada, beleza? Só para fechar nossa revisão aqui embaixo, qual que é o último benefício desse carcerizante? É o chamado sursi processual, né? Que é a suspensão do processo para crimes com pena mínima menor ou igual a 1. Fechou? Então a letra A está errada. Letra B. Poderia ter homologado o acordo civil a despeito do parecer contrário do MP e homologado em seguida a transação penal. Não, ele tem que homologar o acordo civil e declarar a retratação do direito de representação e a consequente extinção da punibilidade. Beleza? Está errada a letra B. Letra C. Deve decretar extinto o feito. Aí sim, ó,
com a homologação do acordo, pois houve renúncia ao direito de representação. Exatamente. Ele se retratou da representação, renunciando ao direito de representar, o que culminará com a extinção da punibilidade, gabarito, letra C, questãozinha que resume aí, né, todo o procedimento da nossa lei dos juizados especiais, Lei 9.099. Gabaritou? Bacana. Vamos agora para a questão 11. Ó. O Washington e o Wellington foram denunciados pelos crimes de tráfico de armas e tráfico internacional de entorpecentes. Durante a instrução criminal, o MP não requereu que fossem juntados aos autos os laudos referentes às armas e drogas apreendidas. E, afirmando não haver prova segura da materialidade, opinou pela absolvição dos acusados em sede de alegação final. É correto afirmar que, letra A, o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Correto. Vírgula, mas, em razão da sua imparcialidade, não pode requisitar a juntada dos laudos. Errado. Queridos, é importante lembrarmos que, com o pacote anticrime, a verdade é que o juiz parou de poder definir várias coisas de ofício. Não pode mais prisão preventiva de ofício, nem na Maria da Penha, não pode interceptação de ofício, não pode conversão de flagrante de ofício, não pode, justamente para tentar reforçar o sistema acusatório puro que foi buscado no artigo 3º-A do CPP, pós-pacote anticrime. Porém, ainda há duas coisas, eu gosto de fazer esse resumo para meus alunos, tá? Vem para a linguagem do botequês comigo, nunca mais você vai esquecer. O que o juiz ainda pode fazer de ofício? Duas coisas. Ele pode intimar testemunho do juízo para esclarecer o que disseram as demais e pode determinar as juntadas de laudos e documentos. Então, o caso aqui pode determinar a juntada dos laudos, sim, por isso a letra A está errada. Fechou? Letra B. Está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo MP? Errado, não está vinculado, jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Letra C. Não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo MP e desfruta de poderes instrutórios para requisitar os laudos, referência e faltantes. Perfeito, gabarito. Letra C é justamente o que nós acabamos de dizer, e a letra D e E aqui são automaticamente excluídas na medida que fala exatamente o oposto, sendo desnecessário, inclusive, a sua leitura. Então, gabarito, letra C, é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Questão 12. Assinale a alternativa correta sobre o ANPP. Letra A. Segundo o STJ, o ANPP possui natureza processual, devendo ser aplicado o princípio da imediatidade à norma que o instituiu e não da retroatividade benéfica. Errado, né? Houve uma enorme divergência recente entre o STF e o STJ acerca do marco divisor da retroatividade ou não. Agora, que é uma norma mista de conteúdo tanto penal como processual penal, e por conseguinte tem que retroagir tanto o STJ como o STF. O STJ entendia que o limite era o recebimento da denúncia, então se já tivesse recebido não retroagiria, mas o STF mudou o entendimento, o STJ teve que ceder aos encantos do Supremo e acabou de fechar o entendimento junto com o STF no sentido de que sim, tem direito de retroagir, sim, senhor, desde que não tenha ocorrido o trânsito de julgado definitivo. Gabaritou? Então, é o Instituto Jurídico Híbrido, penal e processual penal, que goza de retroatividade benéfica. Letra B. Não cabe LPP aos crimes fiscais, porque uma das condições, reparação do dano, exceto a impossibilidade de fazê-lo, é uma causa extintiva de punibilidade pelo cumprimento da obrigação tributária. É errado, não há nenhuma vedação de cabimento de LPP, inclusive a crimes tributários, até porque sabemos que não são todos os crimes tributários que culminam com a extinção de punibilidade em caso de reparação do dano. Letra C. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições impostas no NPP, deverá encaminhar os autos ao procurador-geral. Falso, tá? Normalmente, quando o juiz discorda do promotor, só por 28, né? Manda para o PGR ou PGJ. Esta é uma única exceção. Quando ele discorda das causas pactuadas no NPP, primeiro o juiz manda para o próprio promotor ajustar. Se ele se nega, aí sim sobe para o PGJ. Então, galera, toda vez que juiz e promotor conflitou, só por 28. A decoração, juiz, promotor, conflitou, só por 28, beleza? Então, o juiz entende que é homicídio, promotor latrocínio, só PGJ. O juiz entende que é comarca de Brasília, o promotor entende que é Lusiânia,
só por 28, beleza? A exceção, a NPP, quando o promotor tem direito de receber antes de subir para eventual readequação. Então, está errado. Letra D. Segundo o STJ, o ANPP é inaplicável para crimes de homofobia e transfobia, e atribuindo a essas condutas o mesmo tratamento de racismo. Gabarito, letra D, moleza, mamão com açúcar, já havíamos falado sobre isso, inclusive nesta aula. Gabaritou? Letra D de dado. Questão de número 13, cobrado na prova TRF1, Juiz Federal 2025. Fabrício, funcionário público federal, foi indiciado em inquérito policial por vultoso crime de estelionato contra Floriano, bem como lavagem de dinheiro. Contudo, durante a investigação, constatou-se que o proveito ou produto dos crimes estava no exterior. Diante desse contexto, e levando em conta as medidas assecuratórias possivelmente aplicáveis, é correto afirmar que poderá, letra A, o delegado de polícia requerer o sequestro alargado dos bens de Fabrício. Errado. Sequestro alargado não é em desfavor do produto ou proveito do crime, e sim em desfavor do patrimônio não demonstrado como lícito por parte do suspeito. São coisas diferentes. Tá? Aliás, você tem que diferenciar apreensão, sequestro, arresto e confisco alargado ou sequestro alargado, que é o que disse aqui a banca. O que é apreensão? Do instrumento do crime. Você apreende o revólver do roubo. Já o dinheiro que ele levou do banco, em tese, é o produto do crime, cabe sequestro. Produto ou proveito do crime, cabe sequestro. Produto, o dinheiro que ele levou do banco, sequestro, sequestro aquilo que ele, ou proveito, aquilo que ele adquiriu com dinheiro. Então, a arma que ele roubou do banco, ela será apreendida. O 1 milhão que ele roubou do banco pode ser apreendido ou sequestrado. E as vacas que ele comprou com esse 1 milhão, sequestrado. Beleza? Agora, se eu não consigo demonstrar aonde está o proveito do crime, aí eu posso apreender os próprios valores do suspeito, quando então eu tenho arresto, que é diferente do sequestro. E, por fim, se eu não tenho elementos de convicção acerca daquele valor, mas ele tem um patrimônio vultoso e completamente incompatível com a sua renda lícita, eu tenho sequestro alargado, que disse a letra A, por isso não é o nosso gabarito, não é sequestro alargado. Aqui nós precisamos realizar justamente o sequestro comum, e não o sequestro alargado, porque é produto ou proveito do crime. Letra B. O juiz de ofício poderá decretar o sequestro? Não pode, né? O juiz não pode mais, acabamos de falar isso, deferir medidas cautelares de ofício, ainda mais o sequestro, que tem toda uma invasão patrimonial pertinente. Letra C. Floriano deverá requerer ao juiz o sequestro pelo equivalente dos bens de Fabrício. Perfeito, né? Gabarito letra C é justamente o sequestro que consta no Código Penal, porque trata-se de proveito do crime. O MP deverá decretar o sequestro, o MP não decreta isso, quem decreta é o juiz. Floriano requerer o juiz sequestro alargado. Não é sequestro alargado é, mais uma vez, a diferença entre o patrimônio do indivíduo e o patrimônio lícito. Se ele não comprovar, é uma verdadeira inversão do ônus da prova. Se ele não comprovar de onde vem o dinheiro, aquele objeto será alvo de um sequestro alargado. Fechou? Gabarito, letra C, sequestro comum, porque é o proveito do crime. Questão de número... antes disso, 125, caberá o sequestro, justamente com os proventos, né, produtos ou proventos do crime. Então, de novo, a arma do crime vai ser o quê? A arma vai ser apreendida. A arma vai ser apreendida, beleza? Aí ele roubou 1 milhão. 1 milhão que ele roubou pode ser apreendido ou sequestrado, tá? O proveito do crime, ele comprou com esse 1 milhão vacas. A vaca vai ser o quê? Sequestrada. Proveito do crime. Beleza? Agora, se eu não conseguir achar o proveito do crime, vou no patrimônio do cara mesmo. Aí eu arresto. Patrimônio do suspeito. Aí eu vou decretar o arresto. E, por fim, se ele demonstra que ele tem um patrimônio lícito de 300 mil, mas que ele tem um patrimônio na casa dele de 3 milhões, o que eu vou fazer? Abater e vou pedir 1.700.000. E aí não é sequestro, é o sequestro alargado. Agora ficou bom, né? Alargado. Fiz um resumaço para você das medidas assecuratórias patrimoniais. Bora lá? Questão 14, prova do Mato Grosso, de juiz de direito, 2024. Ricardo, pronunciado por homicídio triplamente qualificado, é reincidente e será julgado pelo júri. Diante dos debates, em plenário, o MP, letra A, não pode fazer alusão à determinação de uso de algema como argumento de autoridade que prejudique Ricardo, sem que haja
Nulidade. Não poderá. Aliás, poderá. Errado, poderá. Não, 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 não. Não poderá. Letra A falou poderá. Está errado, não é? Letra B. Agora sim, ó, não poderá fazer alusão ao silêncio do acusado como argumento de autoridade que o prejudique. Está certo. Letra B está certo. Tá? Vamos ver as demais. Letra C. Poderá fazer alusão à falta do interrogatório como argumento de autoridade que prejudique? Não pode também. Letra D. Não poderá fazer alusão aos antecedentes de Ricardo como argumento de autoridade superior. Não, antecedente pode. Claro que o promotor pode fazer referência aos antecedentes do indivíduo, né? Letra E. Poderá fazer alusão à adesão de pronúncia como argumento de autoridade prejudicado. Não, não pode também, tá? Bacana. Vamos fazer um resumaço aqui, porque a FGV adora cobrar essas três hipóteses em caso de julgamento perante o tribunal do júri. São três. O promotor não pode jamais fazer alusão de forma prejudicial a, número um, o indivíduo não ter comparecido, porque ele tem direito ao silêncio, ele tem direito ao silêncio, ele não é obrigado a ir. Dois, ao indivíduo ter ficado algemado, ele não pode. Tá vendo? Ele é tão perigoso ter ficado algemado. Não pode, nulidade, tá? E ele ter permanecido, ele não ter comparecido, ele estar algemado e ele ter feito uso do direito de permanecer em silêncio. Nada disso poderá ser utilizado em seu desfavor. Se o promotor fizer menção a isso, infelizmente, padeceremos de nulidade. Gabaritou? Por isso, letra B de bola. Questão 15. O Paulo, senador, foi preso em flagrante pela PM, haja visto cometimento de receptação, pois dirigiu um veículo chassi raspado, e sabia ser produto de crime, receptação. Levado à delegacia, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante e recolheu ao cárcere. Nesse contexto, é correto afirmar que a atitude do delegado foi, e aí, correta ou incorreta? Claro que foi absolutamente incorreta, porque em se tratando de senador da República, ele não pode ser preso em flagrante, salvo crime inafiançável. Então, gabarito, letra C, incorreto, pois trata-se de caso de arbitramento de defesa obrigatório, não é o motivo. Letra D, incorreto, pois os PMs não poderiam ter efetuado a prisão, errado. Letra E, incorreta, pois senadores, durante o mandato, só podem ser presos por crime inafiançável. Gabarito, letra E, é o que diz a Constituição Federal no artigo 53, parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não podem ser presos salvo flagrante de crime inafiançável, quando os autos são remetidos em 24 horas à casa para que, por voto de maioria, resolva sobre a prisão. Então, o nosso querido delegado aqui se equivocou, não poderia ter lavrado tal auto de prisão flagrante, porque não se trata de crime inafiançável. Lembrando que crimes inafiançáveis são racismo, ação de grupos armados, hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, são os crimes declarados que não admitem fiança no Brasil, por isso chamados de inafiançáveis. Outros crimes já se arvoraram, outras leis já se arvoraram a tentar trazer inafiançabilidade, mas o STF declarou inconstitucional, cito, Estatuto de Armamento, né, e a Lei de Crimes contra a Economia Popular. Valeu? E desta forma, fechamos a nossa linda e maravilhosa revisão de processo penal para a sua prova do TRF6 e TJ do Mato Grosso do Sul. Espero que tenham gostado. Críticas, elogios, sugestões e principalmente dúvidas, encaminhe através do nosso direct, @RimoBraga, além de todos os canais de comunicação magistral com os quais você já está acostumado, porque doravante o seu sonho é o nosso, que é a sua aprovação. Conte conosco para que possamos juntos caminhar rumo ao seu sucesso neste importante certame. Fique com Deus e até a próxima.